Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar do aperto no combate ao cigarro em todo o mundo. Vamos ver a iniciativa mais recente e uma das mais duras contra o tabaco dos últimos anos. O Parlamento da Nova Zelândia aprovou uma lei que proíbe qualquer pessoa nascida depois de 2008 de comprar cigarros ou produtos derivados do tabaco a partir de janeiro do ano que vem. Começou no princípio do século passado. Fumar era moderno, puro glamour. Os grandes astros e estrelas do cinema, os estúdios, toda Hollywood, viviam envoltos em fumaça. E dinheiro. A indústria do tabaco sempre investiu na propaganda subliminar. A história começou a mudar na década de 1990. O cigarro era cool, ficou out. Os fumantes passaram a ser relegados a ambientes externos. A propaganda do tabaco foi restringida. Os impostos sobre a fabricação dispararam em muitos países. E as medidas foram ficando cada vez mais duras. Na semana passada, a ministra da Saúde da Nova Zelândia comemorou a lei aprovada pelo parlamento. As pessoas nascidas depois de 2008 não podem mais comprar cigarros e derivados do tabaco. Em 2050, por exemplo, quem tiver mais de 40 anos será jovem demais para comprar. A medida vai significar aumento de expectativa de vida e melhor qualidade de vida, além da economia de bilhões de dólares para o sistema de saúde do país. Mas o vício contra-ataca. Nos Estados Unidos, durante a pandemia de Covid, o consumo de nicotina cresceu pela primeira vez em 2 décadas. Muitos jovens aderiram aos vaporizadores e cigarros mentolados. A praga é mundial e já enfrenta pesquisas e campanhas que mostram: a versão eletrônica também é perigosa para a saúde e para o bolso. Quem é novo demais para saber, deve conferir. Humphrey Bogart, um dos fumantes mais notórios da história, morreu antes de completar 57 anos. De câncer, claro. E para falar deste assunto, vamos conversar online com João Ricardo Viegas, professor e doutor em Ciências Políticas, mestre em Relações Internacionais, e com Rogério Nascimento Carvalho, doutorando em Direito Internacional. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o João Ricardo. João, você trabalhou no Ministério da Saúde em uma área ligada a esse tema. É a pessoa talvez melhor para nos responder. Essa estratégia de endurecer, como faz a Nova Zelândia, é a melhor para se combater o tabagismo? Essa medida é uma medida que hoje traz muito debate, porque é a primeira vez que um país consegue efetivamente implementar. A gente já teve alguns casos específicos, por exemplo, uma cidade nas Filipinas conseguiu criar uma lei que proibisse a compra do cigarro, um estado nos Estados Unidos também, mas são situações bastante complicadas. E a gente ainda tem um caso específico, que é um caso histórico, que é a questão do Butão, que o Butão, por si só, proibiu a venda de qualquer produto de cigarro no país. Né? E, por isso, vem enfrentando vários desafios, entre eles a questão do crescimento do comércio do mercado negro. Então, esse é um grande desafio que se apresenta. Né? Cada medida que se implementa, você tem um desafio a ser enfrentado. Mas, efetivamente, no caso específico da Nova Zelândia, a gente pode ver uma situação bastante interessante. A Nova Zelândia ela tem, primeiro, uma estrutura como uma ilha. Então, os mecanismos de controle, né, para você a dimensão de um país pequeno, tem uma capacidade de controle muito maior. Tem uma taxa de prevalência que está em queda. Né? Prevalência, só para traduzir, é o número de fumantes no país. Então, a Nova Zelândia tinha uma taxa, ela conseguiu reduzir muito rapidamente. Se vocês terem uma ideia, há 12 meses atrás, a Nova Zelândia tinha 9,45% da população como fumante. Passados 12 meses, ela conseguiu cair para 8%. Então, são um conjunto de medidas. E eu acredito que uma medida de proibição de largo prazo, como está sendo implementada, é uma medida finalística, é uma medida que acaba com o processo. Rogério, a Organização Mundial de Saúde tem um tratado para lidar com essa questão. Você pode nos ajudar a entender um pouco esse tratado, o que ele diz, o que ele determina aos países signatários?
essa visão que nós temos agora da Nova Zelândia e também dos tratados, dos acordos internacionais, que eles vêm sendo feitos paulatinamente, tem uma tendência de uma perspectiva para o futuro, para que isso possa diminuir esse quadro. Mesmo assim, teremos de enfrentar problemas que vão ter nas próximas décadas através do cigarro. Não é um problema que você vira a página de um dia para o outro. Ele tem um efeito e tem uma consequência. O que se pode fazer é diminuir os efeitos dessa consequência para que 2 para 3 decênios. Evidente que, quando nós estamos diante de um acordo, de um tratado, a busca imediata é trazer convergência para que todos os países possam seguir, no máximo possível, a mesma direção. E qual que é o sentido? O sentido é para justamente evitar aquilo que já foi dado pela resposta do Dr. João Ricardo. Ou seja, de você proíbe no país, mas vai ter outros tipos de entrada ou também da entrada ilegal, que você aí não tem nenhum controle da qualidade do tabaco e nem o controle de como isso foi feito, que pode gerar também um aquecimento no mercado ilegal. Isso seria também terrível, não só para a saúde das pessoas, como também para a saúde financeira dos países. João Ricardo, se não me engano, você trabalha numa entidade ou de alguma forma ligado a esse tratado do qual nós acabamos de falar aqui com o Rogério. Ele já trouxe alguns elementos, eu lhe pediria que avançasse um pouco mais. Que instrumentos o tratado dá aos países para que hajam contra o tabagismo? Sim, então sim, foi perfeito o levantamento do Rogério. Como é que funciona esse tratado, né? Os Estados-partes, né? Ao identificar esses grandes desafios internacionais que não ultrapassam fronteiras, e aí eu posso trazer diversos exemplos para vocês, eles passam a fazer uma convergência. Então, em 2000 no começo dos anos 2000, na verdade, a gente teve uma grande discussão sobre a criação de um documento, na verdade, em 2003, chamado Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que, na verdade, era um grande tratado guarda-chuva que estabeleceu 20 artigos que tinham o objetivo de convergir ações para controle do tabaco. Por exemplo, o Rogério tinha levantado a questão da publicidade, né? O próprio Guilherme levantou essa questão de publicidade. Hoje, imagina como é que a gente lida com publicidade transfronteiriça por Instagram, Facebook, etc. Então, você precisa de ações integradas entre os estados para enfrentar a publicidade, que é um dos principais mecanismos de promoção e de iniciação dos jovens, né? Também temos, por exemplo, a questão do comércio ilícito de produtos de tabaco, né? Que é uma questão extremamente complicada. Então, por exemplo, quando se criou a Convenção Quadro, se estabeleceu o artigo 15, e no artigo 15 se criava um mecanismo para que todos os estados se envidassem esforços para combater o comércio ilícito de forma integrada. E aí, por exemplo, desde 2018 se criou um protocolo para a eliminação do comércio ilícito de produtos de tabaco. Todos esses tratados estão dentro do rol da OMS, porque o tema, né, de saúde é preponderante e está ligado à temática de tabaco. Então, por isso, hoje, por exemplo, eu atuo como coordenador regional das Américas, né, porque o mundo é dividido pela OMS em 6 grandes blocos, e um deles é as Américas. Então, o Brasil foi eleito, me ofereceram a oportunidade para que eu atuasse nos próximos 2 anos, até o final de 2023, nessa agenda especificamente para enfrentamento do protocolo, enfrentamento do comércio ilícito. Então, nesse sentido, a gente vem atuando, né? Por exemplo, no final do ano que vem, a gente vai ter uma conferência das partes sobre o protocolo e sobre a Convenção Quadro, para fazer uma atualização das medidas e estabelecer mecanismos e acordos globais para que os estados vão à frente e lutem, né, enfrentem esse grande problema que, na verdade, o tabagismo ele é uma pandemia internacional, né? Mata milhões e milhões de pessoas por ano e é realmente, desde muito tempo, já considerado uma pandemia. Rogério, existe alguma contradição ou, digamos, alguma dificuldade de convivência entre esse tratado e outras convenções internacionais da área de saúde com tratados da área comercial? É sempre bom lembrar que a indústria do tabaco é poderosíssima, lida com bilhões e bilhões de dólares e sabe se defender. Como é que ela se defende nessa questão? Há contradição entre esses tratados?
Bom, em primeiro lugar, vejo que há um elemento muito importante que potencializa a indústria do tabaco, que é a cultura. Se nós percebemos que historicamente esteve ligado a indústria tabagista a grandes eventos globais esportivos, e aí eu posso dizer Fórmula 1, Copa do Mundo, eventos de futebol, são os esportes mais populares e também muito coligado com o modo de viver das pessoas a indústria do tabaco fez com que isso fosse inserido no cotidiano social da sociedade do século passado, e isso ganha força e ganha escopo. Dessa forma, ela se coligando com isso, ela reforça muito o vínculo comercial. E o vínculo de saúde, ele vai começar a crescer a partir do momento em que os problemas desta geração que teve, entre aspas, benefícios, né? Eu digo benefícios, uma ironia, do tipo do modo de vida, e que essa geração começa a ter os reflexos quando vai chegar a 70, 80, 90 anos, que vai ter problemas crônicos no pulmão, problemas de arritmia, de infarto, e também problemas que ou levam a óbito ou levam a uma incapacidade permanente. É evidente que a partir deste momento em que aquela liberdade que outrora era da pessoa poder externalizar a sua vontade de fumar, a sua vontade de usar o tabaco, como a reprodução dos artistas de Hollywood, como a reprodução daquilo que era adequado para os grandes eventos, vão perceber que essa liberdade ela vai ser tolhida e que realmente se entra num grande sistema de escravidão, onde a pessoa fica escrava do próprio sistema e não consegue se libertar. E que nos dias atuais há sim um chamado, um clamor pelo sistema de saúde, onde tem que imperar a vontade de uma saúde pública regional e também global. Agora, não se pode deixar de pensar também que a forma como deve haver uma cooperação também liderada pela OMS é muito salutar e importante para que isso seja efetivamente, seja não só posto em prática, mas que se consiga virar o jogo e que se consiga retirar aquilo que era de uma cultura já enraizada e criar uma nova cultura. Não seja contra o tabaco, mas sim da mensagem que o tabaco faz mal para a saúde e que ao seu consumo pode levar a consequências no futuro, não só daquela pessoa, daquela família, de sua comunidade, como também para o mundo global. É dessa forma que vamos demonstrar que as questões de saúde têm que se imperar em relativamente às questões comerciais. Nem tudo pode ser objeto de comércio. Neste caso, a saúde pública ela tem que se superar e estar em primeiro lugar. João Ricardo, na reportagem nós mostramos que houve um decréscimo ao longo dos anos do consumo de cigarros pelo mundo. Por outro lado, durante a pandemia, houve um crescimento do consumo dos vaporizadores, do cigarro eletrônico, de cigarros mentolados, especialmente por jovens. Esses vaporizadores, esses cigarros eletrônicos, se enquadrariam da mesma forma que o cigarro convencional nos tratados, nas legislações? Mas eu vou pedir que você responda depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do aperto no combate ao cigarro em todo o mundo. Os nossos convidados são João Ricardo Viegas, professor e doutor em Ciências Políticas, mestre em Relações Internacionais, e também Rogério Nascimento Carvalho, doutorando em Direito Internacional. No bloco anterior, João Ricardo, eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Os vaporizadores e cigarros eletrônicos podem ser enquadrados na ótica dos tratados internacionais, das convenções, na mesma categoria que o cigarro convencional? Estariam sujeitos às mesmas regras? Bem, essa é a pergunta mais complicada que você poderia me fazer, mas eu vou enfrentá-la. Hoje existe uma grande discussão internacional sobre esses produtos. O que acontece? A gente tem pelo menos mais de 50 anos desde a primeira vez que se discutiu a vinculação do câncer de pulmão e o tabagismo. E, basicamente, a gente tem desde 2005, por exemplo, uma grande explosão dos cigarros eletrônicos, que não se resumem a essa modalidade chamada cigarro eletrônico, né? Porque eu tenho a figura do cigarro eletrônico, que é decorrente de um processo de vaporização da nicotina.
eu tenho cigarros de tabaco aquecido, que é um processo de aquecimento do tabaco, onde você usa 30% do que seria o tamanho de um cigarro normal. E com isso, esses novos produtos eles começaram a surgir no mercado, muitos se autoproclamando como alternativas, né, ao produto de tabaco. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, pegando o gancho aqui da legislação da Nova Zelândia, a Nova Zelândia não incorpora a proibição da compra desses produtos para os cigarros eletrônicos e novos dispositivos eletrônicos para fumar. Então, isso vai depender de cada país. Hoje, por exemplo, dentro da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, existe um artigo que fala especificamente sobre essa questão dos produtos de tabaco, né, desses novos produtos de tabaco, que eles podem ser considerados ou não produtos de tabaco. Se eles forem considerados produtos de tabaco, eles são incorporados. Vou trazer o exemplo da nossa legislação nacional, né? Como é que a Anvisa regulamenta essa questão? A Anvisa fala que, por exemplo, só pode ser incorporados dispositivos eletrônicos para fumar que eles comprovem que eles não geram nenhum dano à saúde do indivíduo. Então, por exemplo, todos os dispositivos eletrônicos para fumar hoje apresentados para a Anvisa, nenhum conseguiu comprovar que ele não gera danos à saúde. E o que acontece? Para que eu consiga comprovar se eu tenho um dano de médio, curto ou longo prazo, eu preciso de um prazo, coisa de 30 anos, para que eu consiga fazer um estudo epidemiológico com uma grande quantidade de informações que diga, por exemplo, existe um risco de, por exemplo, a nicotina vaporizada gerar incidência cancerígena, né? Ou se ela vai ter algum outro tipo de problema. E essa situação ela tem que estar bastante exposta na sociedade para que eu consiga. Então, por exemplo, a Anvisa hoje resolve, no âmbito do Brasil, dar um passo atrás e falar: não vamos arriscar nossa população com esses novos dispositivos. Que a indústria, né, como você bem disse, é um setor multibilionário, que é a indústria do tabaco, que já abriu um braço para os dispositivos eletrônicos como uma alternativa para atrair jovens e tentar colocar esses produtos, porque eles sabem que o cigarro é um produto que, historicamente, agora já está muito mal falado, né? É um produto que não é vendável, né? Não, é comprovadamente ruim. Então, eles tentam trazer esses novos dispositivos como alternativa. A Nova Zelândia, por exemplo, tem uma posição. O Reino Unido considera, por exemplo, os cigarros eletrônicos como produtos que podem ser usados até como medicamento, mas eles têm que ser receitados como alternativa à cessação. Não são todos os países, são poucos países que se posicionam dessa forma, porque a grande discussão científica hoje não existe uma comprovação da eficiência desses produtos. E não existe comprovação que esses produtos não geram risco. Pelo contrário, a maior tendência dos estudos que estão surgindo é que os cigarros eletrônicos eles estão criando novas doenças. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, onde foi liberado o cigarro eletrônico, um produto chamado Juul, que é tipo um pendrive, 8 em cada 10 crianças nos Estados Unidos já tinham provado o Juul. Isso foi um grande problema, foi uma crise nos Estados Unidos e acabou gerando uma doença pulmonar chamada EVALI. Eu até sugiro que as pessoas que tenham a oportunidade escrevam EVALI no Google e vejam o grande impacto que foi, que é uma doença pulmonar que acabou em menos de 5 anos gerando como se fosse traduzindo para um linguajar bem simplificado, uma petrificação da musculatura pulmonar e a pessoa não conseguia nem respirar. Então, esse era um grande problema de um novo produto que foi lançado e não tem tempo para ser avaliado cientificamente sobre seus impactos à saúde. Rogério, na sua avaliação, o Brasil sabe lidar com a questão não só dos cigarros eletrônicos, mas do cigarro de uma forma em geral? Sabe lidar? A legislação nacional é adequada? Bom, há de se perceber duas coisas. Primeiro, há de se nortear toda uma legislação como legislação de Estado e ela precisa ser cumprida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sempre acompanhar as mudanças, as inovações, como bem disse o Dr. João Ricardo, dessa tentativa paulatina de mudança do cigarro para o cigarro eletrônico, do cigarro eletrônico
para algum outro tipo e que pode ser potencialmente até mais perigoso do que o próprio cigarro. Então, todo esse quadro, ele prenuncia também um futuro e que há de se prestar com bastante planejamento e atenção dos próximos governantes, porque este não é um ciclo que vai apenas para um mandato, seja de um presidente, de um governador ou de um prefeito, mas a aliança entre o governo federal, as 27 unidades da federação e dos mais de 5.000 municípios do país que precisam enfrentar de maneira uníssona para que no mesmo canal, no mesmo sentido de comunicação, possam fazer, em primeiro lugar, campanhas efetivamente que combatam a proliferação do uso do cigarro, expondo os seus males à sociedade. Ou seja, tem que haver maior divulgação junto ao corpo social dos malefícios em nome de uma pretensa liberdade. Em segundo lugar, o que é muito importante, que eu vejo que é muito para a legislação, ela sempre acompanhar a sua mudança social, ou seja, não podemos estar tão atrasados em relação às mudanças sociais. Temos que acompanhar de perto para que não tenhamos depois que fazer leis inócuas. A lei ela tem que ser, além de ter todo um efetivo, toda uma capacidade de poder combater o problema atual, também prevenir as suas consequências no futuro. Se não tivermos em relação a isso, nós teremos graves problemas no sistema econômico, no sistema de saúde, no sistema da sociedade, porque nós teremos famílias dilaceradas, teremos pessoas perdendo sua capacidade laborativa e, por fim, ainda teremos um sistema de saúde prejudicado, lotado, e que vai também ter a sua consequência no sistema previdenciário, porque também serão vários os afastamentos, ou por incapacidade temporária, ou por capacidade permanente, ou até por vir a óbito. É um problema de cunho social que demanda uma atenção grave e urgente das autoridades, não só do Brasil, como também do mundo. João Ricardo, o Rogério citou a questão das campanhas. Eu lembro ainda outras medidas aqui no Brasil tomadas nessa luta contra o tabaco. Por exemplo, a proibição de consumo em ambientes fechados, em restaurantes, ambientes de trabalho, legislação municipal quase sempre. Há também a proibição de propaganda do cigarro, uma legislação nacional. Quais seriam os próximos passos que precisariam ser dados na sua avaliação? Bem, obrigado também por mais uma pergunta desafiadora, mas eu acho que essa também é bastante importante. Acho que o primeiro ponto fazendo uma avaliação ampla, o Brasil, no ano passado, estabeleceu uma meta de redução da prevalência de fumantes em 40%, tomando como base a prevalência, o número de fumantes de 2019. Então, assim, isso com um objetivo até 2030, em base em vistas a atender o objetivo do desenvolvimento sustentável. Então, acho que assim, a primeira questão quais são os pontos mais importantes e que a gente pode chamar de double win, que a gente ganha de todas as formas. Primeiro, aumento de impostos. O Brasil vem discutindo amplamente uma reforma tributária, porém, a gente não deve tributar a todos de forma igual. Então, por exemplo, a gente deve sempre buscar o que, por exemplo, o próprio Paulo Guedes chamou de impostos do pecado. Então, imposto sobre cigarro, imposto sobre bebida, imposto sobre bebidas açucaradas, que são impostos que geram um impacto positivo orçamentário e geram um impacto positivo de saúde. Então, o aumento tributário, no caso brasileiro, seria fundamental, até porque, se você for olhar, hoje o preço mínimo de um cigarro é R$ 5,50, R$ 5,50. É um preço muito baixo. Por mais que a gente tenha uma alta tributação, nosso custo de produção é muito baixo. Então, esse talvez seja a medida mais rápida e que impulsionaria a redução. Segundo, eu acho que seria essencial a revisão do Marco Civil da Internet, porque a gente teve um grande ganho histórico na proibição das propagandas, na proibição de várias formas de veiculação de propaganda de jornal, porém, o mundo evoluiu, hoje as redes sociais dominam o sistema, um influenciador digital tem algumas vezes muito mais capacidade que um canal de TV de influenciar e de ter visualizações em determinados momentos, e, em contrapartida, a gente não tem um mecanismo forte, regulamentado, para estruturar e coibir esse tipo de ação
que pode ser um influenciador digital fumando um determinado produto, fazendo sorteio, fazendo propaganda, fazendo campanha. Outra ação que é fundamental, a gente precisa trabalhar. O Brasil hoje ele tem cerca de 120 mil famílias vinculadas à produção de folhas de tabaco no sul do país. E isso acaba sendo um grande lobby da indústria, porque, né, boa parte dos senadores e deputados que saem dessa região têm uma agenda muito pró-indústria, pró-tabaco, e se utilizam desses produtores locais para fazer lobby. Então, é fundamental que, por exemplo, haja um grande plano de diversificação, porque o consumo de tabaco vai cair no mundo, é uma tendência global, e a gente não pode deixar essas famílias, né, sobrevivendo nesse sistema, que é um sistema muitas vezes dominado por indústrias, que, né, fazem todo aquele mecanismo de lobby, vinculação, contratos, e vinculam essas pequenas famílias. A gente tem que investir pesadamente nessas famílias e, por último, trabalhar fortemente a questão do enfrentamento do contrabando. A gente sabe que o Paraguai é o maior dos grandes encaminhadores de produtos via contrabando, via descaminho para o Brasil, e é fundamental que a gente comece a trabalhar seriamente, né? Já existe um trabalho muito sério da Receita Federal, da Polícia Federal, mas fazer um trabalho mais focado em inteligência, em integração, em cooperação com o próprio Paraguai, que desde o ano passado desde esse ano, assumiu o compromisso de fazer parte do protocolo para eliminação de produtos de tabaco, estabelecer ações cooperativas na região e entre os países para que a gente consiga efetivamente coibir esse grande gargalo que é o comércio ilícito. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de Ricardo Viegas, professor e doutor em Ciências Políticas, mestre em Relações Internacionais. Agradeço também a Rogério Nascimento Carvalho, doutorando em Direito Internacional. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.